Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora, você ouve programa Felicidade, um programa que aborda as fases do desenvolvimento humano e uma autoanálise sobre a nossa vida. Olá, como vai? Tudo bem? Muito prazer, eu sou Ismael Gomes e está no ar o programa Felicidade, a nossa 8ª edição, transmitido através da Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. A Rádio Irmana é uma web rádio e para você participar conosco, basta você preencher o cadastro através do site irmana.com.br ou também através da nossa página no Facebook, Programa Felicidade. Você também pode nos acompanhar através do nosso aplicativo disponível para o sistema Android no Google Play. Ou para sistema iOS e Windows Phone, você baixa o aplicativo TuneIn e faça a busca da Rádio Irmana e ouça 24 horas por dia toda a nossa programação. E neste mês de dezembro, a Rádio Irmana, em parceria com a Editora do Conhecimento, estará sorteando livros para você que se cadastrar em nossa página no Facebook. Para mais informações, em nossa página tem um banner explicativo. O regulamento é muito simples. Você curtiu a nossa página, vai lá no banner e marca um ou mais amigos nos comentários. Vai clicar no link Quero Participar. E aí, é só torcer. Então, boa sorte para você que ainda não se cadastrou. Não perca tempo e cadastre-se já, porque esta é a nossa promoção de Natal, sortear você com livros da Editora do Conhecimento. Hoje já tem sorteio no nosso programa. O livro é um livro bem interessante, Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra. Então, sem sombra de dúvida, é um livro ímpar por relatar a experiência de um médico psiquiatra ao descobrir, após anos de observações e estudos, que a origem de diversos sintomas apresentados por seus pacientes eram decorrentes de influência de uma substância fluídica, ainda desconhecida pela medicina clássica, denominada por ectoplasma. Mais que um ousado e competente cientista do corpo e da alma, Dr. Luciano Munari disponibiliza nesta obra uma efetiva contribuição em favor do estabelecimento de novas fronteiras etiológicas para as doenças, bem como pretende suscitar discussões mais amplas a respeito da bioquímica do ectoplasma, a sua origem, sua produção e influência na saúde do corpo físico, dando continuidade a estudos iniciados por Charles Riquet, cientista francês do início do século XX, interrompidos por seus sucessores há mais de 8 décadas. Então, com quase 30 anos de estudo que incluem experiências em terapia de vida passada, o Dr. Luciano Munari nos oferece o que há de mais interessante na área. O seu livro trará nova luz à ciência médica, ampliando os horizontes da terapêutica e a mente dos mais ortodoxos. Olha só, até eu quero esse livro para ler, eu achei interessante. Então essa é mais uma opção de leitura para você. É um livro que nós vamos sortear no final do programa. Torça e vamos ver quem vai ganhar. E para participar do programa de hoje, ele que já é da casa, um grande amigo, um grande colaborador, um grande mestre, é o mestre Sidney Celso Corocini, mestre em Psicologia do Desenvolvimento formado pela USP, estará hoje trazendo para nós um assunto super interessante, que é o da loucura. Sidney, seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado por estar conosco aqui colaborando com o programa Felicidade mais uma vez. Obrigado, Ismael. Vamos mais uma vez conversar
E será com certeza mais um bate-papo aí que podemos estar ampliando o nosso conhecimento aí sobre um tema aí que é a loucura, né? Ou poderíamos falar do doença mental, ou poderíamos falar dos loucos, dos andarilhos, né? Poderíamos aqui nomear, cada qual fica pensando aí numa possibilidade, mas é aquela pessoa que nós realmente não estamos acostumados a estar conversando, né? Que nós não estamos acostumados a dar voz, a dar ouvido, né? E acabamos taxando essas pessoas como loucos, né? Então esse bate-papo vai ser, com certeza, uma possibilidade de quem não está acostumado a estar em contato com essa realidade, podermos pensarmos um pouco além, o quanto que esse sofrimento, né, que essa pessoa está passando e que as outras acabam não entendendo essa ótica, né, essa visão que ele tenta colocar para nós aí como algo que para ele está sendo muito, muito doloroso, e podemos ver que ali tem um sujeito que está querendo, na realidade, um pouco mais de atenção, um pouco mais aí de um diálogo, de um momento aí de contato humano. Para a gente também vai ser uma grande oportunidade para entendermos que estamos entre a sanidade e a loucura. Basta algo que nos tire o equilíbrio, que pode também nos levar para esse caminho, que tem volta muitas vezes, né? E você, pelo cabedal que tem, pela experiência, vai nos trazer aí um enriquecimento aí nessa pauta de hoje, e vai ser com certeza um programa muito interessante e de muito aprendizado. Então, gostaria de estar conversando hoje, né, sobre um tema que me é muito particular, é uma atividade que eu desenvolvo profissionalmente junto a um hospital, junto àqueles que são considerados loucos, né, perigosos, e que acabei por escrever, né, uma tese de mestrado em que peguei um personagem, né, o Sansão, que foi uma pessoa que viveu realmente nesse hospital, e acabei discutindo aí, pensando essas possibilidades aí da loucura, do sujeito perigoso, né? Então poder falar um pouquinho hoje, nos dias atuais, né, como é que está o atendimento, como a sociedade vê essas pessoas que são consideradas loucas, né? Vai ser bem interessante, mas antes eu gostaria que você também falasse um pouco sobre a história da loucura, porque esses indivíduos que eram acometidos por algum transtorno mental, eles sofriam muito. Além de serem excluídos da sociedade, muitos também foram jogados nas fogueiras. Enfim, eu acho que é pertinente você falar um pouco sobre essa história. Eu acabei utilizando na minha tese, né, um autor, um filósofo francês já falecido, né, Michel Foucault, mas foi um filósofo que teve uma boa percepção, né, ele fez todo um estudo sobre essa questão da loucura. Ele teve a curiosidade de ir atrás, foi num trabalho documental, ele foi buscar o que ele poderia achar escrito na França, né? Isso daí, a partir aí do que ele pudesse encontrar efetivamente enquanto documentos, né, que ainda pudessem ser acessados. Basicamente foi a partir do século XV, né, que você acaba tendo uma documentação. Em cima dessa, o que ele chamou de uma arqueologia, né, porque ele foi buscar textos, documentos, jornais, tudo que poderia se ter a respeito, que pudesse trazer, né, uma discussão, uma fala, algo sobre a loucura. Ele foi indo atrás, escavando, né, buscando esse conhecimento, essa informação. E nesse sentido ele escreveu, né, foi uma tese de doutorado dele, A História da Loucura, em que ele coloca justamente, né, o quanto essa percepção do indivíduo considerado louco, né, e acabou sendo, na idade contemporânea, né, nessa idade moderna, o doente mental.
Então ele muda, né, a terminologia. No início era a loucura, e na nossa realidade mais presente muda para a doença mental. Mas esse percurso, né, ele acaba dividindo em 3 períodos. O Foucault percebe que no começo essa loucura era até vista de uma maneira exaltada, de uma maneira em que as pessoas não tinham temor. As pessoas percebiam um louco, mas não viam nele uma impossibilidade. Não viam nele algo a ser temido. Havia um mistério, havia como dizer assim, uma certa admiração, porque eram pessoas que acabavam expressando a realidade de uma maneira tão particular que atraía a atenção. Na realidade, não a exclusão como hoje, né? Até o Foucault, nesses estudos, né, ele encontra uma passagem, né, que é a Nau dos Insensatos, em que em algumas locais as pessoas acabavam colocando as pessoas consideradas loucas, né, no navio e soltavam eles à deriva no mar. Mas ainda Foucault não via como exclusão, parece que seria um ritual aí em que toda essa questão da incerteza, né, que trazia a loucura, as pessoas queriam devolvê-la para o mar aberto, onde poderia achar os caminhos. Nossa, como é interessante a gente aprender a história. Então, nesse movimento, né, ocorreu outras evoluções. E como se processou? Um segundo período, ele ocorre quando ele chama, né, o Foucault, da grande internação. Mas a internação, nesse sentido, o Foucault vai estar ali documentando que é a criação do hospital geral, mas não é um hospital geral como vemos hoje, né? Um hospital de atendimento, de assistência na área de saúde. O hospital geral na França, nesse período, era um hospital que acolhia, que seria muito próximo a nós hoje, o asilo, o albergue, né? Ele recolhia as pessoas que estavam andando, que estavam na cidade e onde não teria onde morar. Por vezes também as pessoas que estavam incomodando, né, a comunidade, incomodando esse social. Então eram pessoas não só loucos, né, mas são pessoas aí, libertinos, né, prostitutas, pessoas aí que conviviam nesse ambiente rua, esse ambiente social bem amplo. Então Foucault fala que nesse momento se começam a recolher as pessoas nesse hospital, muito mais aí para que eles não incomodassem o convívio social, eles não perturbassem. Então você ia lá, tirava ele de circulação para que ele pudesse não incomodar tanto essa realidade, não incomodar tanto esse social. Então eles encontraram a solução de unir todas essas pessoas justamente para não poluir a cidade, né? Então tiravam as prostitutas, os andarilhos, enfim. E aí como que se organizou tudo isso? O terceiro período, que seria o período mais atual, que é da Idade Moderna, que é pós-Revolução Francesa, Revolução Industrial, em que se há toda a questão da urbanização, em que você tem toda a amplitude, né, da própria sociedade, né? Você tem aí pós-renascimento, toda a eclosão cultural da nossa civilização, onde você tem ali todo o surgimento das obras, pinturas, que começam a colocar essa nova percepção da sociedade. Esse período, que é o período recente, você tem aí sim, Foucault localiza aí, aí começa aí uma perturbação em relação a quem é considerado louco, né? Se começa a incomodar. Ao mesmo tempo que a sociedade queria colocar aí essas pessoas na produção, né? Você tem aí o início aí da industrialização, da máquina a vapor, né? Do que seria o primórdio hoje das fábricas, né? Precisariam de pessoas, e acabava, né,
A Europa naquele momento tido uma passagem da febre amarela, de uma febre que matou muitas pessoas, né? A febre espanhola, né, que eles falavam, em que você precisava de pessoas aí para poder tocar essas fábricas, né? Tocar essas linhas de produções, que eram insalubres, que também muita gente acabava morrendo. Então, quando se viu esses hospitais aí, que são aqueles hospitais em que abrigavam essas pessoas que traziam um certo incômodo ao social, se começou a pensar que aquelas pessoas podiam ser também produtivas. E na realidade, né, as próprias pessoas que viviam nesse hospital, teve ocorrência, né, de rebeliões, começaram a se incomodar também com essas pessoas que eram loucas. E nesse momento você tem a liberação das pessoas que não eram loucas, né, elas começam a retornar a esse social, mas os loucos mesmo acabaram ficando nesse hospital. E aí sim surge a psiquiatria, né, que começa a estudar, começa aí a propor formas aí de tratamento a essas pessoas. E aqui no Brasil também eu fico pensando, já tive algumas experiências, como por exemplo eu visitei Pirapitingui durante muitos anos. Nós íamos lá pelo menos uma vez por ano visitar aqueles exilados rancenianos, né? São pessoas que na época eles chamavam a lepra, né? Hoje a hanseníase. Então eles viviam e vivem até hoje lá, pois sofreram muito preconceito também, assim como as pessoas com transtornos mentais, né? E recentemente a gente também teve outra experiência que foi o Hospital Referência em Psiquiatria, o Dr. Cândido Ferreira. Seria interessante agora você falar um pouco sobre essa história no Brasil, como se deu. Quando falamos aí do Foucault, dá uma impressão que no Brasil ocorreu como essa questão, né, do tratamento daquelas pessoas que são consideradas com transtornos mentais, né, que são consideradas loucas, doentes mentais. No Brasil aqui a gente teve essas fases aí meio que próximas, né, até pela característica do descobrimento do Brasil, não tem toda aquela história que nem a Europa tem, mas aqui teve características próprias, né, em função do olhar que se tinha em relação ao louco e também aí da utilidade que se acabou tendo com esse confinamento, com essa exclusão dessas pessoas que eram consideradas inconvenientes. Infelizmente, né, temos aqui na história do Brasil esse capítulo, né, em que os hospitais psiquiátricos, né, acabaram servindo como locais aí para prender as pessoas, os presos políticos, né, eles eram torturados e acabavam sendo, né, muitos referenciados aí em hospitais psiquiátricos. Então no Brasil essa questão do tratamento do louco, né, ela teve que ser revista, né, pelo movimento da luta antimanicomial, que acabou culminando, né, com um movimento social de usuários, ex-usuários, familiares, os profissionais que trabalhavam na área, em que começaram a se conversarem, né, começaram a se organizarem e propor uma nova forma, né, de atendimento, uma nova forma de atenção para quem estava sofrendo de transtornos mentais. Então uma procura, né, de um tratamento mais humano, uma procura de um tratamento em que se pudesse efetivamente, né, deixar essas pessoas dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto familiar, dentro da sua realidade. Então a reforma psiquiátrica, ela buscou justamente reformar essa forma, né, de ver o tratamento hospitalar como sendo a única forma de atenção para essa pessoa que está com transtorno mental. E que pudesse pensar, né, pudesse efetivar, que se pudesse tratar as pessoas com transtornos mentais junto com a sua comunidade, junto com a sua família, né, junto com o seu convívio, não mais excluindo essas pessoas. Porque na realidade aquelas pessoas que acabaram convivendo em hospitais psiquiátricos
acabavam perdendo vínculos familiares, vínculos afetivos, sociais importantes, e acabavam o quê? Virando moradores desses hospitais. Então, ao invés de trazer uma solução, trouxe mais problemas. Até hoje, o Hospital do Juqueri foi um super, hiper hospital com 17 mil pacientes. Ainda consta em torno de 150 pacientes antigos, né, que estão lá como moradores, na realidade aguardando o fim da sua vida para que se encerre efetivamente a atividade desse hospital. E é uma realidade de vários hospitais pelo Brasil. O Cândido Ferreira, junto com a sua sociedade, junto com toda a comunidade, repensou e começou a agir de uma maneira em que efetivamente se pudesse ter um tratamento no social, no seu contexto, junto a quem tem transtorno mental. E ainda dividindo as minhas impressões dessa visita ao Cândido Ferreira, passamos por uma grande ala, hoje já desativada, onde a enfermeira nos contou uma história de como funcionava essa ala, né? Então deu para imaginar a dimensão do trabalho que era feito, mas era uma ala, um galpão, que cabia uma média aí de 50 a 100 pessoas, talvez até 200, não consigo mensurar agora precisamente. E é algo assustador. Imagina o aglomerado de pessoas com transtornos mentais, todas juntas e sendo tratadas. A gente sabe que na história do Cândido, ele foi realmente fundado com a finalidade de ajudar esses indivíduos que ficavam presos nos porões da cadeia pública de Campinas, aguardando uma vaga no Hospital Juqueri. E com essa atitude desses indivíduos e com o auxílio da comunidade, e essa ideia liderada pela dona Silvia Ferreira de Barros, a famosa Silvinha, que doou 2 contos de réis, que é o que diz a história, né? Se você for lá no site, você vê isso, né? No site. Nós ouvimos também da enfermeira que nos atendeu, e a gente percebe que eles se mobilizaram para ajudar. Mas mesmo assim, com toda essa ajuda, ainda eram carentes de muito auxílio para atender essa grande demanda. É óbvio que ainda era um processo em desenvolvimento e que hoje, graças a Deus, é uma referência nos cuidados às pessoas com transtornos mentais. Hoje, com a tecnologia, nós podemos ver no YouTube documentários aí que refletem, né, que mostram toda essa realidade que foi o convívio nos hospitais psiquiátricos. Tem um clássico, O Nome da Razão, que a pessoa foi e colocou uma câmara no hospital de Barbacena, que foi um dos hospitais mais cruéis aí que nós temos registro aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então ele deixou a câmera ali rodando direto e pegou um pouco do cotidiano daquele hospital. A jornalista Daniela Arbex tem um livro, Holocausto Brasileiro, em que ela retrata, ela faz todo um histórico, ela resgata a história desse hospital, esse manicômio de Barbacena. Tem uma reportagem do Fernando Gabeira, em que ele trata disso daí de uma forma bem interessante. Também você encontra no YouTube. Você tem uma reportagem do Goulart de Andrade, da década de 85, 87, em que ele foi um dos primeiros repórteres a entrar no Hospital Juqueri, aqui em São Paulo, que já estava iniciando um processo ali de fechamento, né? Então são programas aí que vão retratar bem essa questão dos maus tratos e como era o convívio, né, no hospital psiquiátrico. Um convívio duro, um convívio de tortura, de maus tratos constantes. Falta de comida, de alimentação, falta de assistência, né? Muitos eletrochoques, na realidade, não como uma terapêutica, mas como uma punição às pessoas. Muito recente tem o filme, né? O Bicho de Sete Cabeças,
que é baseado no livro do Carrano, um usuário dos serviços, né? Infelizmente ele já faleceu, mas ele retratou num livro todo esse sofrimento por causa, justamente, que mostra no filme, né? Que ele utilizava da maconha. O pai, sendo um militar, não aceitava e iniciou um histórico de internações que culminaram aí em torno aí de 12 anos rodando pelos hospitais psiquiátricos do Paraná. Então foi algo, você vê, uma crueldade ali enorme. As consequências que ele sofreu, conheci o Carrano, eram visíveis, né? Então toda essa perspectiva aí que se colocou ao tratamento daquelas pessoas consideradas doentes mentais, loucos, não era um tratamento, na realidade, era uma grande tortura. Passada essa fase, entramos aí com a reforma, que foi justamente para possibilitar essa outro olhar a essa questão. Aí sim, pensando nas possibilidades de um tratamento mais humano, em que se pudesse ouvir essa pessoa, aí, enfim, tratá-los. Muito interessante o que o Sidney está falando. Nós vamos dar continuidade nesse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo. Fique aí e a gente já volta. Não saia daí. O programa Felicidade volta já. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305-7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Voltamos a apresentar Programa Felicidade. Muito bem, já estamos de volta. O programa Felicidade hoje tem como pauta a loucura. Estamos com o Sidney Celso Corocini, mestre em Psicologia do Desenvolvimento formado pela USP. E no bloco anterior ele estava falando, dando exemplo de alguns documentários, dentre eles O Bicho de Sete Cabeças, que me fez pensar sobre as pessoas que se tornam usuários de drogas, que caem em algum vício, e principalmente os adolescentes que são levados a clínicas particulares pelos seus pais, e muitas vezes os seus pais não têm conhecimento, não têm uma informação mais precisa sobre os tipos de tratamentos, e muitos locais também são inadequados, e um tratamento que poderia ser acompanhado de perto pelos pais preferem não querer lidar com isso pessoalmente, porque não tem estrutura para lidar com esses acontecimentos. E a nossa própria sociedade também tem muito o que aprender em relação a essas questões de como tratar as pessoas, usuários de drogas, moradores de rua, com transtornos mentais, enfim. Ainda convivemos com as denúncias de maus tratos, né? E muitas dessas clínicas de tratamento para dependentes químicos, por exemplo, que é um tema atualíssimo, né? Por causa do crack, e toda essa questão que nos traz aí
a cada dia nos jornais, escritos, falados, televisivos, né, do uso abusivo dessa droga, o crack, e que na realidade são locais de pequenos manicômios, em que você acaba trancando as pessoas isoladas num espaço e sendo submetidas a um tratamento muito mais próximo de uma tortura, um tratamento por vezes aí camuflado como sendo religioso, mas que busca domesticar essa pessoa, né? Você não busca tratá-lo. Você acaba o quê? Convencer essa pessoa que aquela droga faz mal para ela. Mas não é o convencimento que vai trazer a possibilidade dessa pessoa parar o uso. Ela tendo um espaço, ela tendo uma possibilidade de escuta, de conversar e de rever a sua vida, poderia assim proporcionar um início aí de uma longa caminhada para sair das drogas. Até porque a nossa sociedade ela acaba, por vezes, aí, incentivando muito esse uso. Quanto a gente vê aí nas propagandas, quanto que é exaltado as questões aí do uso do cigarro, do tabaco, né, do álcool. Isso daí são as portas de entradas aí para outras drogas. O próprio Ministério hoje preconiza, né, que o tratamento só visando o não uso da substância psicoativa, né, o tratamento que a gente acaba por falar que é da abstinência, só abstinência, ela por si só não é um tratamento, é uma proposta. Nós temos que sim pensar o usuário de drogas hoje como uma pessoa que necessita de um tratamento, necessita de uma intervenção multiprofissional. Então algo semelhante é a questão da loucura. Você tem a droga, mas você tem a loucura que ela pode surgir sem a droga, por uma questão do indivíduo, do seu convívio, do seu cotidiano, da sua realidade, que para ele acaba sendo algo muito difícil, muito cruel. E a loucura acaba sendo uma possibilidade de poder, pelo menos, ter um momento em que aquela realidade possa ser alterada, né? Então podemos sim pensar que quando ainda falamos hoje sobre essa questão do tratamento, ainda é algo que necessita ser discutido, ser repensado pela própria comunidade científica. Tem um filme, o Estamira, é um filme nacional, um documentário, que nos primeiros 30 minutos, quem for assistir, recomendado por mim, vai me xingar muito, porque não vai entender nada. Mas depois você vai ver que toda aquela fala dela desconexa, todo aquilo que ela coloca, vai vindo com a história de vida dela. E quem faz aquele trabalho foi uma pessoa que não é ligada à área de saúde mental, estava lá para fazer um outro documentário e viu essa personagem, Estamira, e daí transformou isso daí num documentário que virou um filme. As possibilidades, né, de poder ouvir a loucura, né, de poder estar próximo, é que nos vão ajudar efetivamente a ter um tratamento mais digno, mais humano. Ainda influenciado pelo que você falou sobre os vídeos, sobre a Estamira, essa visita que nós tivemos no Hospital Cândido Ferreira nos trouxe uma dimensão de um trabalho muito bem organizado e muito bem humanizado, onde eles dão qualidade de vida para as pessoas, a todos esses indivíduos, ou seja, pareiam lado a lado conosco e reabilitam eles na sociedade. Então, na sua opinião, qual é a visão da sociedade hoje? Porque é muito diferente a gente ouvir um profissional da área de saúde mental falar sobre entender um indivíduo com transtorno mental, falar a mesma língua que ele e que consegue essa conexão com ele. Por outro lado, a nossa sociedade, por falta de conhecimento, por preconceito também, não se aproxima desses indivíduos, sejam eles viciados, com transtornos mentais, enfim.
Mas aqueles que estabelecem essa conexão, os voluntários das ruas, as pessoas do bem, que se comprometem em dar um olhar, um abraço, dar voz a esses indivíduos e constroem com eles também coisas maravilhosas, como por exemplo, quem puder visitar o Hospital Cândido Ferreira saberá do que eu estou falando, porque foi justamente isso que a gente viu. Eles estão em tratamentos, mas são tratados como pessoas normais. Ismael, nós temos aí a primeira questão, que é como nos aproximarmos, né? Na realidade, né? Abrir a possibilidade de um contato com aquela pessoa que é considerada aí louca, né? Doente mental. A nossa sociedade era uma sociedade que lida muito mal com aquilo que é diferente, que sai daquilo que é previsto, mesmo que seja por uma questão, por exemplo, uma pessoa que não tem uma perna, que usa uma cadeira de rodas, que tem alguma característica que não é dentro daquela esperada do que é vivida por ampla maioria, né? Basta olharmos aí no nosso dia a dia, cotidiano, o quanto chama atenção uma criança numa cadeira de roda, uma pessoa com algum tipo, né, de característica, em que essa sociedade acaba só olhando e meio que associa a aproximação ou a não aproximação por temer algo, né? Acaba associando uma característica a um sentimento, uma emoção de uma repulsa, de um medo, em que dificulta essa proximidade, essa aproximação, essa interação social. É um pré-conceito, né? Você tem uma concepção, você tem uma compreensão sem ter vivenciado isso. Então você tem antes de poder vivenciar. E realmente, quando nós falamos da loucura, nossa sociedade não está preparada para conviver com o diferente. Então necessitamos, sim, cada vez mais de pôr em discussão, de colocar este fato, né, como algo a ser discutido, algo a ser elaborado de uma maneira em que possamos cada vez mais entrar em contato com aquilo que é diferente. Normalmente a gente acaba querendo, né, controlar esse diferente. A gente acaba querendo normatizar aquilo que sai do padrão estabelecido. E por vezes isso é cruel e acaba isolando, excluindo cada vez mais as pessoas, principalmente aquelas que têm essa questão da loucura, né, do transtorno mental. Em relação aos acontecimentos, como perdas, algum trauma, perder esse ponto de equilíbrio nosso, é muito fácil estar à beira da loucura, mestre? Qual é esse limite entre sanidade e loucura? E sem dúvida, hoje em dia, cada vez mais, a possibilidade de um de nós, qualquer um de nós, termos um transtorno mental é muito grande. Hoje você pode estar dentro dessa normalidade, amanhã não. Hoje você pode estar na sua casa, amanhã você pode estar na rua sem saber o que você está fazendo. Então essa vivência, essa possibilidade é algo que surge e não avisa. Na realidade, por vezes, você está num grau aí de insatisfação, num grau de percepção interior, que só você mesmo está convivendo ali internamente consigo mesmo, não passa para ninguém, e acaba por ter essa vivência interior e dali mudando completamente questões aí da sua vida. Então, a possibilidade hoje, cada vez maior, pela nossa vida estressante, competitiva, em que cada vez mais nos isolamos, não interagirmos com os outros, né, os outros diferentes, nos possibilita, sim, cada vez mais, a possibilidade de estarmos nesse grupo, né, de risco e poder desenvolver também um transtorno mental. Entendo que
a questão da loucura, do transtorno mental, é uma questão muito contemporânea do nosso modo de viver, do nosso modo de se relacionar, interagir. E essa vivência, essa percepção acaba também colocando aí outros aspectos em que para o sujeito se torna impossível. Então ele vai buscar maneiras aí de entrar em contato com essa realidade diferentes também, e rompendo aí um transtorno mental. Então precisa da droga. Na realidade, nós precisaríamos sim de ter uma sociedade mais acolhedora ou mais humana, né, que efetivamente possibilitasse, né, as interações sociais de uma maneira menos normativa, menos disciplinadora. Então essa proximidade, essa possibilidade, enfim, de ser acometido por um transtorno mental, eu acredito, está em todos nós. Cabe nós encontrarmos aí canais para poder expressar essas questões, que pode ser a arte, pode ser o esporte, pode ser maneiras aí de você expressar aquilo que para você está difícil de conviver. Muito bem, Sidney. Agora nós temos uma ouvinte, nossa amiga, a Osana, quer fazer uma pergunta para você. Olá, Sidney, tudo bem? Eu sou a Osana e eu gostaria de saber qual é a sua visão, né, que a medicina tem sobre a loucura e qual a importância da utilização dos fatores biopsicossociais para auxiliar, de fato, esses indivíduos. No caso, acometidos com transtornos mentais. Somente esses fatores auxiliam um bom diagnóstico? Osana, realmente, né, quando nós pensamos na medicina, acabamos sempre tendo aquele modelo que nós estamos acostumados. Eu estou lá com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio lá, um Tilenol, para passar a dor de cabeça, e passa, eu fico contente, eu falo, opa, deu efeito. Mas com a loucura, né, não é essa relação tão fácil, né? A medicação que é utilizada, ela apenas diminui ou desacelera alguns sintomas, o delírio, né, quando a pessoa fica imaginando, né, vivendo num outro mundo, alucinação, quando ela vê, de vez vê você, vê um dragão em você. Essas particularidades, né, de quem tem um transtorno mental, ela não é resolvida somente pela medicação, ela ajuda. Mas o ideal qual que é? Um tratamento multidisciplinar, né, com outros profissionais que possam sim dar a esse indivíduo, né, possibilidades de se expressar cada vez mais aquilo que está dentro dele, que está ali lhe provocando um sofrimento. Então você tem o próprio psicólogo, né, que vai poder estar ajudando, mas também o terapeuta ocupacional. Você vai ter o serviço social, que vai poder estar em contato ali com os familiares e também possibilitar outras intervenções aí no meio social. E por aí afora, você pode ter o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o pedagogo, ou seja, né, pessoas que estejam ali dando a possibilidade para aquela pessoa expressar de acordo aí com aquilo que realmente ela desejaria manifestar. Então, esses fatores, né, principalmente a interação social, elas são fundamentais para que esse indivíduo possa restabelecer uma vida mais equilibrada. Eu acredito que uma pessoa que passa por uma vivência, que passa por um transtorno mental, é uma vivência muito intensa e realmente ele nunca retorna da mesma forma que ele era. Então é algo que também tem que ser repensado, né, revisto com seus familiares, os seus vínculos afetivos próximos, né, para que se possa tentar entender que ele está em uma outra possibilidade, ele está vendo aquela realidade de uma outra maneira, de uma outra visão. Então tratar hoje a questão da pessoa que tem os transtornos mentais é poder pensar em algo muito mais amplo, né? Então não é só um profissional que vai resolver, não é só uma ação.
É um conjunto de ações, um conjunto de intervenções que vão possibilitar essa expressão. Há muitos anos atrás, uma psiquiatra, a primeira psiquiatra mulher no Brasil, Nise da Silveira, ela foi atender no hospital. Ela foi formada na Bahia, né? E foi atender no Rio de Janeiro, num grande hospital psiquiátrico, tipo Juqueri aqui de São Paulo. E ela optou por uma via que até então as pessoas aqui no Brasil não tinham ainda essa percepção, mas que um grande psicanalista já começava a falar a necessidade, Jung, né? E ela começou a proporcionar aos seus pacientes a manifestar aquilo que eles pudessem, quisessem, através da pintura, da escultura. Isso daí está lá retratado no Museu do Inconsciente. Tem um livro também, Imagens do Inconsciente, em que você vê que as pessoas melhoraram, e melhoraram de uma forma significativa. Então, pensar no tratamento é poder realmente ampliar os horizontes, ampliar as possibilidades dessa pessoa que está sofrendo. Muito bem respondido a pergunta da nossa ouvinte, amiga Mariosana. Muito obrigado pela participação. E você também pode participar através da nossa página do Facebook, Programa Felicidade. É só você curtir e deixar a sua pergunta ou a sua sugestão de pauta. Estamos à disposição para interagir com você. Também através do nosso site, é só você ir no link Fale Conosco e deixar lá os seus comentários, a sua mensagem, a sua pergunta, a sua colaboração para o programa Felicidade, ok? Lembrando que neste mês nós estamos com a promoção de Natal, Rádio Irmana com a Editora do Conhecimento, e estamos sorteando livros para você ouvinte da nossa programação. E especificamente no programa Felicidade, é só você entrar na página do Facebook, terá um banner explicativo sobre esta promoção e todos os procedimentos para você seguir o regulamento da promoção e concorrer aos livros, ok? Daqui a pouquinho a gente vai sortear o primeiro livro no programa Felicidade. Teremos agora um momento musical. E esta música é dedicada à turma do 5º e 6º semestre do curso de Psicologia Matutino da Unicastelo. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai.
Que música linda, a Igrejinha de São Damião, de Marcos Viana. E agora chegou o momento de sortearmos o primeiro livro na promoção de Natal Rádio Irmana com a Editora do Conhecimento. O livro é Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra. Com quase 30 anos de estudos que incluem experiências em terapia de vida passada, Dr. Luciano Munari, psiquiatra, nos oferece o que há de mais interessante na área. Esse seu livro trará nova luz à ciência médica, ampliando os horizontes da terapêutica e a mente dos mais ortodoxos. É um livro que retrata a experiência dele ao descobrir, após anos de observação e estudos, que a origem de diversos sintomas apresentados por seus pacientes eram decorrentes da influência dessa substância fluídica chamada ectoplasma. E agora chegou o momento, então. Quem vai faturar esse livro? Quem será? Quem será, Sidney? Quem será você que está nos ouvindo agora no programa Felicidade? Atenção, vibrações positivas, mãozinhas lá em cima. E o ganhador é de Bauru. Foi você. Parabéns, Nestor Bergamo. Nestor Bergamo, parabéns. Você faturou o livro Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra. Fique tranquilo que a nossa produção entrará em contato com você, ok? Mandará um e-mail para você, ok? Passando todas as informações de como você vai receber o seu livro, ok? Parabéns então ao Nestor Bergamo. Parabéns, e você que está nos ouvindo agora, continue participando da promoção, porque até o dia 22 nós estaremos sorteando livros para você que participar da promoção. É só entrar na página do Facebook do programa Felicidade, lá terá um banner explicativo de como concorrer aos livros e participar desta promoção. Bom, acabou-se o que era doce. Infelizmente o programa está chegando ao fim e nós queremos agradecer mais uma vez a sua colaboração, Sidney Celso Corocini, mestre em Psicologia do Desenvolvimento formado pela USP, trazendo temas importantíssimos para o nosso aprimoramento, para conhecermos cada vez mais sobre quem somos nós, sobre a nossa humanidade, sobre os nossos semelhantes, sobre o que é psicologia e que nos auxiliam imensamente. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que eu acredito que não se esgote nesse bate-papo que tivemos hoje, que teremos que ter outros programas aí para dar uma desenvolvida, mas é algo que me deixa muito feliz, muito contente em poder estar expressando esses pensamentos, essas possibilidades que eu acabei por aqui colocando. Obrigado e um abraço a todos. É isso aí, Sidney. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora, que está sempre participando da programação da Rádio Irmana. Continue na promoção de Natal para você faturar o seu livro. Agradecemos a toda a equipe de gerenciamento da Rádio Irmana, os demais comunicadores, aos colaboradores, aos patrocinadores da Rádio Irmana. Muitíssimo obrigado, e o programa Felicidade volta na próxima semana cheio de energia, cheio de alegria. Muita paz e luz a vocês e até a próxima. Você ouviu programa Felicidade. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana.
Rádio Irmana, programação 24 horas com você.